Bom, então vamos lá, pessoal. Boa tarde. Eu sou a Audrey Trota. Eu trabalho com design e com terapias. E eu já preparei uma aula para vocês sobre meditação, sobre como que a gente pode praticar a meditação e o estado de presença no nosso dia a dia. Mas primeiro eu quero agradecer a Ju e o Wendel pelas ideias, pela parceria, por toda essa movimentação que está acontecendo dos cursos, que está sendo muito legal e uma experiência super diferente para mim. E está sendo muito legal poder compartilhar com vocês, porque todos os cursos que eu tenho montado e que eu preparo para as pessoas, eu gosto de compartilhar as coisas que acontecem comigo. Então, o que eu realmente entendi e que realmente funcionou para mim, uma prática, eu gosto de compartilhar. E vou preparando esses cursos, os textos, as coisas que eu vou colocando tanto no Instagram da Viva, como coisas que eu estou divulgando com o pessoal dos nossos olhares. Então, esse curso, ele fala sobre meditação e todas as coisas que eu identifiquei como fácil e prático da gente fazer no nosso dia a dia e conseguir meditar ou pelo menos ficar um pouquinho no estado de presença com nós mesmos e isso trazer algum benefício para a gente no futuro. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Vou falar um monte e no final, quem quiser pode fazer perguntas e deixar aqui no chat se tiver alguma pergunta no meio do caminho ou esperar para o finalzinho, beleza? Então, espera aí que eu vou deixar a tela compartilhada. Só um segundo que eu não sei o que eu fiz. Aí. Vocês estão vendo a tela, né? Sim, estamos vendo a sua tela. Ah, beleza. Obrigada, amiga. Bom, então vamos lá. Sou a Audrey Trota, trabalho com terapias alternativas e também faço o trabalho com design e criei a Viva Natural Online. A Viva Natural Online é um Instagram e também tem um site dela que eu deixo várias ideias, pensamentos, estudos que eu tenho feito do autoconhecimento que eu gostaria de compartilhar com as pessoas. Então lá sempre tem algumas coisas falando sobre o meu trabalho e também as ideias que eu tenho tido, os pensamentos. E agora eu consigo compartilhar junto meus textos com o pessoal dos nossos olhares. Então a gente está fazendo essa parceria bem legal. Então só ir olhando lá nos dois Instagrams que sempre tem coisa nova, tá? Então vamos lá. Hoje a aula vai ser sobre meditação. Meditação de forma prática para o nosso dia a dia. Sempre que eu vou criando essas aulas, eu penso como que eu posso aplicar, né? Porque geralmente a gente entende que meditação é fazer dentro de um retiro, em algum lugar que a gente vai estar só fazendo para aquilo, né? Para aquele momento de autoconhecimento e tal. E depois, como que fica, né? No nosso dia a dia, como fica o pós-retiro ou o pós-curso de alguma coisa. Então eu gosto sempre de pensar que a gente pode aprender as coisas de uma forma que seja usado no nosso dia a dia e de forma prática. Então, vamos começar pelo básico. O que é meditação? Primeiro, meditação não é esvaziar a mente. A gente não precisa ficar querendo que a mente pare de pensar, que a mente faça alguma coisa por nós, nos mostre alguma coisa. Não é isso. Meditar é a gente se preparar para fazer um exercício. É como se fosse ir na academia. Eu vou na academia e faço um exercício. E eu tenho as práticas para montar esse exercício, para viver aquela prática, aquele exercício mesmo. A meditação é a mesma coisa. É um exercício onde a gente vai entendendo quanto mais tempo a gente conseguir ficar no estado de presença e no estado de observação, mais tempo a gente está conseguindo meditar.
Fora isso, não é exatamente a meditação. É só uma preparação, um ritual e tudo mais que cada um pode ir criando do seu jeito. O que eu gosto de ensinar é que cada um é único e que cada pessoa vai ter a sua forma de meditar. Então, nesse curso, a gente vai tentar identificar quais são as nossas formas de meditar e eu vou dar algumas dicas e exemplos de coisas que eu uso para mim mesma, mas que não necessariamente pode fazer sentido para vocês ou não. Então, cada um vai descobrindo, vai identificando a sua própria forma de meditar. Então, lembrar que meditação não é esvaziar a mente, não é parar de pensar, não é pensar em nada, porque a nossa mente não fica parada. Ela sempre vai pensar em alguma coisa. Então, a gente lembrar que não é nada disso. Então, a gente não precisa ficar brigando com a nossa cabeça quando a gente sentar para meditar e ficar lá reclamando que a gente não está conseguindo meditar porque as coisas não param de passar pela nossa cabeça, porque não vão parar mesmo, tá? Eu deixei aqui escrito algumas formas que existem de meditações, porque a meditação é um exercício já muito antigo, que já existe há muitos, muitos anos. E que vem, às vezes, com momentos na história assim, do mundo, momentos que a meditação fez parte de rituais religiosos e de momentos em que essa meditação fez parte da nossa própria evolução como humano. Então, meditar mesmo, essa prática, ela não é uma prática religiosa, mas ela se encaixa em alguns momentos religiosos no mundo, mas ela também é uma prática que você pode fazer da sua forma, do seu jeito, e é isso que eu gosto de deixar sempre claro, tá? Muitos tipos de meditações que existem, nem são todos esses que eu coloquei aqui no slide, existem muito mais tipos. Traz sempre um pouquinho, trouxe para mim alguma coisinha ali que me marcou, sabe? Então eu não sei fazer todas essas meditações e também não sei fazer todos os rituais de meditações que eu já aprendi, mas sempre alguma me deixou alguma marquinha ali legal. Então é isso que eu quero mostrar para vocês, que eu fui fazendo do meu jeito e fui deixando do meu jeito as meditações. Então, todas as aulas, tipo essa primeira aula é mais introdutória e eu vou falar mais sobre as coisas, por que a gente medita, como medita e tudo mais, mas as outras vão ser vários tipos de práticas que a gente pode fazer e tentar para alguma encaixar em vocês, entendeu? Eu vou mostrando as formas que eu fiz para encaixar em mim, mas cada um vai encaixando do seu jeito e vai se adaptando nas práticas, tá? E nos exercícios, e às vezes me compartilha comigo algum exercício legal que fez, algum jeitinho que fez ali, porque daí a gente vai sempre mostrando para o outro outras formas de fazer a mesma coisa, né? Que no final a gente só quer meditar e estar no estado de presença. Todas essas meditações têm uma coisa em comum, que é o estado de presença. Aí cada uma tem um conceito, cada uma tem ali um viés emocional, espiritual e tudo mais, religioso e tal, tá? Então, primeiro, o mais importante é o que funciona para você. Não importa se para mim funcionou de um jeito, para você não precisa se adaptar exatamente com a forma que funcionou para mim. Você pode fazer do seu jeito. E isso que é o mais importante, porque cada um é único e cada ser vai ter uma forma de se expressar, cada corpo vai ter uma forma de falar com você mesmo, e cada um vai fazer do seu jeito e não tem regra, tá? Pelo menos aqui na minha aula não tem regra. Eu trouxe também um pouquinho sobre estudos científicos sobre meditação. Aqui mostra assim, tem bastante estudos, muitas coisas que estão sendo comprovadas e realmente estudos científicos que mostram resultados, e tem algumas coisas que estão em estudos ainda, mas que já têm resultados bem legais. Então mostra assim, nessa imagenzinha que vocês podem ver, um cérebro em atividade normal, que seria acordado, fazendo as coisas consciente, e a outra imagem seria durante uma atividade de meditação, que aí é quando a gente não está exatamente na onda acordada aqui, né? Nessa onda e consciente. A gente às vezes conseguiu acessar outra onda, que é às vezes a onda teta e tal, que fica no estado mais meditativo.
Então, o cérebro, após meditações, podem ser vistos por essas ressonâncias e esses estudos como que muda a atividade cerebral. Na imagem 1 tem essas manchinhas vermelhas e laranjas e amarelas que mostram como o cérebro tem maior atividade e como ele fica depois de uma meditação, que dá uma acalmada nessa atividade toda e vai ficando um pouco mais em paz. Muitos estudos mostram que ajuda no estresse, que ajuda em depressão, que ajuda no foco, ajuda na criatividade. Então, essas coisas já têm testes comprovados. E mostram também a diferença do nosso cérebro, tipo, de uma pessoa que medita há muitos anos. Tem uns estudos que estão fazendo essa comparação agora. Uma pessoa normal, que talvez nunca tenha meditado ou meditado pouco, e uma pessoa que medita, tipo, há 8 anos. A diferença que fica o cérebro, os neurônios, como que juntam esses neurônios e tudo mais. Tem muitos estudos legais. E então é uma prática mesmo, um exercício, e não é um fim religioso e tudo mais, que às vezes as pessoas também fazem um tipo de preconceito, né, sobre meditar, porque a pessoa tem que, sei lá, ligar um incenso para meditar. Não, cada um faz do seu jeitinho mesmo e você pode meditar, não precisa seguir nenhuma regra de ritual zen para meditar, tá? Porque é um exercício mesmo. Primeiro, vamos então entender como funciona a nossa mente, porque é ela que vai aparecer na meditação quando a gente começar a ficar mais consciente. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Bom, a nossa mente, geralmente, ela fica no passado e no futuro. Poucas as vezes que a gente consegue perceber e ter consciência que a gente está no presente. Por quê? Porque é comum, a gente está acostumado a ficar no passado e no futuro, no passado e no futuro. Geralmente a gente fica no passado pensando em tudo que aconteceu e entra um estado de nostalgia, né, de lembranças, e às vezes esse estado pode trazer um sentimento de depressão. Por quê? Se a gente ficar pensando muito no passado e comparando com o que a gente tem hoje, e de repente aquele passado foi melhor do que o que a gente tem hoje, a gente fica nesse estado depressivo do lá eu era feliz, aqui eu não estou feliz. E o futuro, ele fica, é quando a gente fica querendo entender o que vai acontecer, se prevenindo para alguma coisa que vai acontecer. E aí esse futuro pode ser que esteja saudável em um certo momento, em planejamentos, em se preparar para algo, mas como se passa do saudável, de um level saudável, a gente acaba entrando em ansiedade. Porque aí a gente pensa demais no lá, né, quando chegar aquele momento e esquece de viver o presente. Então a gente vive em ansiedade porque aquele momento a gente nunca chega, né? Então a gente sempre está fazendo coisas para estar vivendo no outro momento. Então é como se a gente sempre ficasse esperando que alguma coisa aconteça para você realmente sentir que você está feliz, ou que você está vivo, ou que você, sei lá, está apaixonado, sentiu alegria e tudo mais. Então tem esses 3 lugares que a nossa mente vai vagando dentro de um dia, por exemplo. Mas o estado de presença é o lugar que a gente deveria estar. Mas geralmente a nossa mente fica pulando para esses 2 lugares e esquece de viver o que a gente tem que viver aqui e agora, que é esse momento, né? Que é o agora. Então a gente começa primeiro de tudo com esse momento presente. Como que a gente pode, né, estar mais no presente sem deixar a nossa mente ficar vivendo no futuro e no passado o tempo inteiro? Uma coisa que mostra que a gente está vivendo no futuro ou no passado o tempo inteiro é o nosso piloto automático. O que é o piloto automático? É aquele carinha que vai conduzir as coisas quando a gente está ocupado demais. Fazendo o quê? Pensando. Às vezes a gente está ocupado demais lá no passado ou ocupado demais ali no futuro. Então alguém tem que fazer as coisas do agora. Aí chega o piloto, ele vai e começa a fazer tudo pra gente. Aí quando você se desperta, você já está no lugar, você já terminou de fazer a comida, você já escreveu o que você tinha que escrever, você já respondeu o WhatsApp, e aí você nem prestou atenção, porque o piloto automático fez tudo para você, porque você estava ocupado aonde? Pensando no passado e pensando no futuro. Então, quando a gente entende que a gente acordou, abriu o olho, nossa, já fiz isso,
é que a gente não estava no estado de presença, a gente não estava prestando atenção no presente, a gente não conseguiu estar consciente do que a gente estava fazendo ou tinha que fazer. E aí quem fez tudo isso pra gente foi esse cara aí, que eu não sei, mas ele sabe fazer tudo, né, que a gente quiser, mas às vezes ele faz coisas que a gente não quer fazer. Então, esse é o ponto do piloto automático. Às vezes, ele vai fazer as coisas que a gente precisa, mas não é o que a gente quer fazer. Porque se a gente está no estado de presença, quem toma o controle é a gente. A gente vai ser responsável pelo que a gente está falando, sentindo, pensando, fazendo, escolhendo, deixando de escolher, criando, deixando de criar. Quando é o piloto automático que está fazendo tudo, a gente não consegue ter consciência das coisas que vão sair. E quando vê, a gente já está naquele emaranhado de coisas, já aconteceu alguma coisa, a gente já falou que não devia, ou deixou de falar o que queria falar, enfim. E aí, esse é o maior benefício de estar no presente e não deixar que o piloto automático controle nossas vidas. A gente ser responsável pelo que a gente faz, escolhe, cria, vive, sente, entendeu? Então, se a gente está consciente ali no presente, a gente consegue ter essa responsabilidade. Se a gente não está consciente, quando vê, a gente já fez tudo sem pensar. Já aconteceu um monte de coisa e a gente não está tendo o menor consciência do que está acontecendo. E depois vira culpa do quê? Do externo, né? Vira culpa do mundo, do tempo, do chefe, do pai, da mãe, do primo. Então, assim, vamos ficar no presente, consciente, para a gente não precisar culpar nada, porque, na verdade, nada é culpa de ninguém, é sempre responsabilidade nossa, tá? E aí eu pergunto para vocês, onde que está a atenção de vocês agora? Porque se a gente conseguir fazer essa pergunta pra gente toda hora, ou pelo menos quando a gente lembrar que a gente está no piloto automático, a gente volta pro agora, volta para a presença. E a ideia é o quê? A gente voltar sempre pro presente. E a gente tentar ficar a maior parte do nosso dia no estado do presente, não nos outros estados, no passado e no futuro. Para a gente conseguir ter consciência do que a gente está escolhendo para a gente mesmo, tá? Então, onde está a sua atenção agora? E lembrar que a melhor resposta é dizer que está aqui e agora, né? Então, se a gente estiver aqui e agora, tá show de bola. Se não, já vamos começar a prestar atenção no que a gente está fazendo para ter mais consciência. Eu já falei um pouquinho sobre o momento presente de consciência, né? Nessa emaranhada aqui de informação, mas assim, o momento presente é o estado de consciência. E a gente ter consciência é a gente entrar no autoconhecimento, é a gente se identificar com o que a gente está escolhendo. As coisas que a gente sente fazem sentido com as coisas que a gente está criando, entendeu? Então, às vezes, a gente está ali em algum lugar que a gente não queria estar. Alguém falou alguma coisa, a gente aceitou aquela coisa sem a gente querer, porque a gente não está consciente, a gente está vivendo no piloto automático e respondendo as coisas de acordo com o externo. Ao invés de se perceber, entender o que o corpo está dizendo para você, se você quer aquilo ou não, se aquilo lá é bom ou não para você, e aí sim, estando presente, você responder ou aceitar, ou deixar de aceitar, escolher e tudo mais, aquela coisa que veio até você. Então, isso é estar consciente no momento presente. E isso é a melhor forma que a gente pode ter de se responsabilizar pelo que acontece na nossa vida. Primeiro passo que a gente vai ter para começar a estar no presente e começar a meditar, que é observar. O que é observar? A gente não precisa criticar o que estiver acontecendo com a nossa mente, ou julgar, ou dizer se isso é certo ou errado, entendeu? É observar, a gente vai só deixar passar os sentimentos que estão passando na nossa cabeça, as informações que estão passando na nossa cabeça, as histórias que estão passando pela nossa cabeça, e observar. Então, lembrar que essa é a primeira coisa que a gente vai fazer quando a gente estiver no estado de presença. Observar. Se a gente ficar sentindo alguma coisa e julgar, ó lá, eu não posso sentir isso, porque isso não tá na hora de fazer, isso não tá na hora de... Eu não posso ter essa vontade. Não. E aí a gente começa a julgar o que a gente está sentindo ou pensando, a gente já não tá mais observando, a gente já não está no estado de presença, a gente só tá ali julgando
o que está acontecendo ou reclamando sobre o que está acontecendo, entendeu? Então, observar. Lembra que essa palavra é a chave de qualquer momento de meditação e de estado de presença e consciência, certo? Aí, a primeira pergunta que eu faço para vocês. Depois, no final, se alguém quiser compartilhar comigo sobre isso, a gente fala sobre isso, tá? Mas se não, depois também fica liberado para vocês falarem comigo pelo WhatsApp ou por algum outro lugar sobre o que veio para vocês dessa pergunta, tá? Mas a pergunta é, o que você mais gosta de fazer? Por que a gente está perguntando isso? Quando a gente faz uma coisa que a gente gosta muito, que é aquela coisa que a gente mais gosta de fazer, que a gente mais sente prazer, a gente está no estado de presença quando a gente faz essa coisa. Não precisa ser uma coisa super exuberante, tipo, eu mais gosto de fazer, sei lá, fazer uma escultura de não sei o que lá. Não, gente, às vezes o que eu mais gosto de fazer, assim, é ter certeza que eu tô deixando a casa limpa. E aí, enquanto você tá limpando, quando você vê, você tá ali super no estado de presença. Então, identificar o que você mais gosta de fazer, porque é ali que tá o estado de presença. Sabe quando você está fazendo uma atividade ou alguma coisa que você fez com tanto prazer que veio aquela sensação de que o tempo passou muito rápido, tipo, você olhou no relógio, nossa, já passou 40 minutos, foi muito rápido. Ou você já fez a coisa e você ficou tão focado que parece que a sua mente deu uma esvaziada, assim, parece que sua mente ficou tipo num nada, assim, ficou num pi, sabe, assim, você não estava mais pensando em nada. Isso é o estado de presença melhor que a gente pode ter dentro de uma meditação ou não. E é fazendo o que a gente gosta, é entrando nesse fluxo de criatividade, de prazer, quando a gente está fazendo uma coisa que a gente gosta. Então, o mais importante aqui desse primeiro momento do curso é a gente identificar o que a gente mais gosta de fazer. E isso é a hora que você vai se encontrar no estado de presença da forma mais fácil. Então, você às vezes gosta muito, sei lá, de desenhar, que foi como eu identifiquei para mim, que eu estava nesse estado de presença e antes eu não entendia que eu estava. Quando eu estou desenhando, as coisas na minha cabeça, no começo, a minha cabeça ainda está falando. Mas quando eu engato, sabe quando engata aquele foco, aquela criatividade, eu não sei, eu não lembro o que eu pensei. Porque eu só fico observando, que o pensamento continua passando aqui, falando. Mas eu tô ali fazendo um desenho, eu tô concentrado em uma outra coisa, uma outra atividade que me traz prazer. E aí a minha cabeça só observa o que passou. E não fica julgando, criticando e falando sobre aquele assunto que passou ali na sua cabeça. E isso é a gente se encontrar com o nosso estado de presença. Quando a gente sabe que ali é o estado de presença, a gente vai ficando mais familiarizado em estar no presente, do que deixar a nossa cabeça ficar pensando demais no passado ou no futuro, tá? Então, o que você mais gosta de fazer? E colocar em prática. Então, todo dia eu vou fazer um pouquinho do que eu mais gosto de fazer, que seja 5 minutinhos, só para eu ir me acostumando naquele estado de presença. Ali você já vai estar começando a meditar. Se você entra naquele fluxo, naquele flow que dá aquela vontade de continuar sem... depois eu penso nessas coisas. Eu tô cheio de coisa para fazer, mas depois eu vejo, porque tá muito bom fazer o que você tá fazendo. Aquilo é o estado de presença. E aquilo é você deixar de criticar ou julgar os seus pensamentos e só deixar vir, só deixar passar. Aí eu ensinei assim. Primeiro a gente chegou no estado de presença e vai se reconhecer ali. Então lembra que vocês vão praticar isso no seu dia a dia, tá? Então o primeiro momento é se encontrar no estado de presença, que é identificar uma coisa que você gosta muito de fazer. Já teve aula que eu dei que a pessoa falou que gosta muito de andar de moto. E muito bom, é um estado de presença ali. De cozinhar, de desenhar, de, sei lá, de limpar a casa. Vai identificando onde que é o seu estado de presença, tá? Aí a gente começa as práticas diárias. A prática das mãos. Então, a gente vai prestar atenção 100% que a gente... o maior
tempo que a gente puder fazer e prestar essa atenção na hora que a gente for lavar as mãos. Então, por que a gente vai fazer isso? Porque quando a gente vai lavar as mãos, a gente vai se encontrando com os nossos sentidos. Primeiro, a gente se encontra com as nossas duas mãos. Então, a gente vai lembrar que a gente tem um corpo, né? Que a gente está aqui agora com esse corpo. Depois, a gente vai encontrar com outra coisa, que seria a água e o sabão. Então, nossa mão vai sentir outra coisa, que também tem um cheirinho, né? Que o sabão tem cheiro. E a gente vai estar fazendo alguma coisa. Então, é como se você estivesse prestando atenção em tudo isso. Então, você vai prestar atenção também no barulho que a água faz quando encosta na sua mão, no cheiro, na temperatura da água, a mão passando uma na outra, como que é e tal, e vai prestar atenção. Ali você já está dando aquela meditadinha do dia, já está no estado de presença, já trouxe sua mente para o aqui e para o agora, e ela não está mais perdida em algum outro tempo. Tá? Então, essa prática a gente pode fazer todos os dias. Agora está na época do coronavírus, então a gente pode fazer muito mais vezes no dia do que a gente já estava acostumado, né? Outra parte importante. É uma ferramenta muito poderosa e essencial quando a gente quiser meditar. Tanto meditar durante o nosso dia a dia, quanto meditar quando a gente for sentar e realmente fazer uma meditação, tá? Que é a respiração. Então, a gente já entendeu onde é o nosso estado de presença, como a gente pode chegar nele no nosso dia a dia, que pode ser lavando a mão, que é um jeito fácil, tá, da gente fazer isso, mas a gente pode identificar outros jeitos e tem outros exercícios que eu passo em outras aulas, tá? Então, primeiro é lavar as mãos. E a gente lembrar que a gente tem a nossa respiração. A respiração é a ferramenta mais poderosa da meditação. Por quê? Vocês já perceberam quando a gente está com muita raiva, como que é a nossa respiração? Parece que a gente está fazendo muito rápido, ou que aquilo está saindo e entrando da gente de um jeito tão rápido que a gente não tem o controle, mas o ar está entrando e saindo. Quando a gente está muito em paz, assim, meio apaixonadinho, não dá aquela vontade de só respirar, sabe, assim, tipo, bem devagarzinho, o ar entrou, o ar saiu e tal. E tudo isso é o nosso corpo funcionando de acordo com os nossos sentimentos e emoções. E a nossa respiração faz isso. Quando a gente está com muita raiva, e aí você começa a respirar devagar, contar e com calma, não parece que muda um pouco da sensação da raiva e vai acalmando? Quando a gente está muito nervoso, com medo de alguma coisa, a nossa respiração também fica lá rapidinho, rapidinho. E quando a gente começa a respirar devagar, o nosso medo não vai acalmando? É isso. E é uma ferramenta que está no nosso corpo, está de graça, e ela está fazendo tudo sozinha, porque a gente não manda o nosso corpo respirar, né? O nosso corpo é muito inteligente. Então, ele vai fazendo tudo o que precisa fazer. Só que você pode usar essa ferramenta para o seu bem. Como? Acalmar a nossa mente. E aí a gente vai prestar atenção primeiro, então a gente vai usar a nossa primeira chave, que é observar a respiração. Então, quando a gente estiver muito ansioso, muito estressado no dia a dia, pensando demais, com a cabeça muito cheia, o que a gente vai fazer? Observar a respiração. E com o tempo vocês vão identificando quando está muito ansioso que a respiração está muito rápida. E aí você pode fazer ela ser mais devagar, porque você pode controlar a respiração mesmo que ela faça tudo sozinha no nosso corpo. Então você vai lá e vai começar a respirar um pouco mais de calma e tudo mais. E a nossa respiração também traz energia. Se você respira bonitinho durante um exercício, por exemplo, um yoga, que eu vi que já teve aula de yoga aqui nesse portal, né? Se você faz a respiração certinha, a gente também tem energia e alimenta o nosso corpo e os músculos que precisam ser usados. Então, a gente sempre vai observar a respiração, tá? Então, é outra prática que a gente vai fazer no nosso dia a dia. Às vezes a gente vai, nem que a gente precise parar um segundinho, tomar uma respiração bem calminha para as coisas irem encaixando melhor no dia, tá? E observar sempre. Uma outra dica. A gente precisa, às vezes, acalmar a mente preocupada. Porque, às vezes, a nossa cabeça, ela vai colocando tantas tarefas para a gente fazer
que a gente começa a ficar preocupado em não esquecer as coisas que a gente precisa lembrar. E aí a nossa cabeça vai ficando louca, gigante, cheia de informação. E aí a gente não consegue realmente sentir o que está acontecendo no nosso corpo, o que está acontecendo com a nossa respiração, o que está acontecendo na nossa volta, porque a nossa cabeça está cheia de coisa para pensar e para se lembrar. Então, a gente guarda as nossas preocupações em outro lugar. Aonde? Fazendo listinha. A gente vai escrever num caderno, onde quiser, do seu jeito. Eu gosto de escrever mesmo. Tudo que eu tenho que fazer no dia. Às vezes, escrever o que a gente está sentindo naquele dia, sabe? Quando vai vindo um monte de sensação estranha, boa, ruim, não importa, escreve, depois amassa, joga fora. Vai escrever o que a gente, de repente, sonhou naquele dia, o que a gente fez que está na nossa memória. Tipo, às vezes a gente está com uma lembrança ali que não sai da nossa cabeça, fica ali rodeando. Pega um caderno e escreve, conta essa história. Conta essa história para você mesmo. Pega e joga fora, mas só para você ir esvaziando sua cabeça, sabe? Tirando essa sensação de coisa ocupada, de coisa por fazer, de coisas que estão ali pendentes e que a gente nunca resolve. E quanto mais a gente for desocupando a nossa cabeça, mais a gente vai dando espaço para o nosso corpo se comunicar com a gente, tá? Aí eu separei 2 práticas legais que eu gosto, 4 práticas, mas são fáceis de explicar, que eu gosto de fazer para a gente liberar a nossa cabeça cansada também, quando a nossa cabeça está pensando muito, e a gente já escreveu, já colocou no caderno, já jogou as folhas fora, já observou a respiração, mas aí a gente começa a praticar alguma coisa para nossa mente ir acalmando. Porque quanto mais a gente for tirando todas essas preocupações, ideias, julgamentos, críticas que a nossa mente está acostumada a fazer, mais a gente vai abrindo espaço para o nosso corpo se comunicar com a mente e se comunicar com o corpo. E quando a gente está fazendo alguma atividade, a gente faz a nossa cabeça mesmo, ela dá uma pensada em outra coisa. Então, aqueles sentimentos, pensamentos que ficam rodando na nossa cabeça, eles rodam, mas com o tempo eles vão acalmando e deixando de rodar toda hora, tá? Então, a primeira prática é música. O que eu gosto de fazer com música? Às vezes a gente ouve a música, mas a gente nunca prestou atenção quantos instrumentos tem que tocam naquela música. O que a pessoa fala mesmo na letra. Quantas pessoas estão cantando? O instrumento que toca, a bateria toca, mas também tem uma guitarra, mas também tem um baixo. E depois eles colocaram um negócio. Prestar atenção na música mesmo. Prestar atenção nas coisas que tem dentro da música. O que o cara tá falando. Como que é a batida, quais são os instrumentos que tem ali naquela música. Pode ser qualquer música, pode ser uma música super agitada, mas você prestar atenção 100% no que está acontecendo naquela música faz a gente também focar em alguma coisa e os nossos pensamentos eles vão passando e uma hora eles vão vai deixando a nossa mente que fala demais, ela vai parando de falar, porque ela está prestando atenção em outra coisa. Outra coisa que também é legal, desenho repetido. Mandala é uma forma de meditação, a gente desenhar mandala. E por quê? Porque a gente tem que fazer uma parte do desenho e depois a gente vai repetir essa parte por vários momentos, por várias vezes. E isso é uma forma de meditar, é uma forma da gente focar em uma coisa e a nossa cabeça deixar ir todos os pensamentos e ficar só passando ali sem a gente ficar julgando. Então, não precisa desenhar bonito, fazer uma mandala, sabe? Mas faz desenhos repetidos. Vários desenhos, assim, às vezes várias bolinhas, várias ondinhas, e vai misturando uma coisa, vai fazendo as repetições, a sua forma de repetir. E isso vai te trazer mais calma, vai te trazer para o momento presente e tudo mais. Vocês já perceberam quando a gente fala no telefone, às vezes? Eu não sei, hoje em dia, né? Tem muita gente, hoje em dia acho que a gente não fala tanto mais no telefone, mas a gente fala no telefone, às vezes tá com a caneta na mão, quando vê você já desenhou um monte de coisa, já escreveu um monte de coisa e tal. É isso. A gente está pensando, fazendo uma coisa, mas tá observando outra, porque a gente não precisa pôr na hora ali do telefone o foco 100% ali. A gente consegue fazer essas duas coisas. Então é a mesma coisa, a gente vai desenhar bonitinho ali ou repetir um desenho,
A nossa cabeça vai estar falando, 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 mas com o tempo ela vai deixando de falar porque você está fazendo uma coisa ali que tem repetidas formas, ou então que você está focado mais. E aí vai acalmando a cabeça. Certo? Japamalas e afirmação positiva. Como que a gente usa um japamala, né? Eu não sei se é a forma certa que eu uso, tá? Eu fui fazendo do meu jeito. Eu ganhei uma vez, eu peguei aqui pra vocês verem. E aí eu sei que isso daqui é para meditar. Mas eu já tinha visto num outro curso que eu tinha feito, mas tinha todo um ritual, um mantra em sânscrito e tudo mais, que não é algo que eu consegui decorar para fazer no meu dia a dia. Então eu resolvi fazer do meu jeito. E aí o que eu faço? Eu pego uma frase legal que eu curta, bem, que seja curta, e que eu quero que aquilo faça mais sentido na minha vida. Por exemplo, eu posso ganhar dinheiro de forma fácil. Aí eu vou, sento para meditar, pego o meu japamala, e aí você vai estar fazendo alguma coisa, certo? Então, sua mente, ela vai prestar atenção naquilo que você está fazendo, mas ela não vai deixar de pensar. Você vai deixar lá os pensamentos correrem, observar, mas você vai pegar lá o seu japamala, então, tipo, aqui começa. Por isso que tem essa pontinha diferente, para você identificar quando começou. Então, aqui começa, aí você fala, eu sei criar dinheiro de forma fácil. Aí você tá aqui de olhinho fechado, aí você vai para a próxima bolinha. Eu sei criar dinheiro de forma fácil. Eu sei criar dinheiro de forma fácil. E aí você vai falando essa afirmação positiva, que pode ser um mantra, se você souber mais de mantras, tiver o seu próprio mantra, mas pode ser outras frases e tal, e vai falando para cada bolinha. Eu só fiz uma vez um inteiro, porque depois a minha cabeça já estava muito calma, eu já estava meio que meditando e não estava mais prestando atenção na frase. Eu só estava observando o que vinha na minha cabeça. E aí eu deixei isso de lado. Mas você pode fazer tanto com essa ferramenta que existe para meditação, como com outras coisas. Por exemplo, eu tenho essa pulseirinha aqui. E eu sei onde ela começa. Tipo, tem um fechinho que é maior. Eu sinto onde ela começa. E ela tem 20 bolinhas. Então, é mais fácil, mais rápido. Aí eu vou e faço nas 20 bolinhas uma frase legal que eu curta, que eu gostaria que fizesse sentido no meu corpo. E aí, beleza. Daí eu faço, chegou no fechinho, eu paro. Já tô ali no estado de presença, já deixei a minha cabeça um pouco mais calma, já aliviou as coisas e tudo mais. Certo? Então, nessa primeira aula, eu gosto de trazer bastante exercícios para vocês tentarem no dia a dia de vocês. Por quê? Para vocês identificarem que como que é fácil estar no presente e não ficar mais naquela sensação de que meditar é difícil, de que meditar tem muito ritual, porque tem que sentar de um jeito, tem que sentar de outro, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não. É para justamente a gente perder um pouco do medo e do preconceito de meditar. Então lembra, primeiro, conforto. Por que conforto? Porque o nosso corpo, ele vai relaxar. Então não adianta a gente ficar com dor em algum lugar, sentar de um jeito esquisito e depois estar doendo e tal, porque a gente precisa deixar uma forma confortável para o nosso corpo dar uma relaxada. Segundo, segurança. Porque não adianta a gente ficar meditando preocupado que alguém vai abrir a porta, que o telefone vai tocar, que vai acontecer alguma coisa, que eu não deixei a roupa no varal e eu preciso tirar. Então, deixa tudo de uma forma que você se sinta seguro. Diversão. Por que diversão? Para a gente entrar num estado de diversão mesmo, sem entrar em regras e rituais que vão deixar a gente rígido. Então, vamos se divertir. Vou fazer o japamala aqui do meu jeito, vou falar as frases que eu quiser. Eu vou lavar a mão 20 vezes para ver como que é estar no estado de presença. Então, tornar as coisas divertidas e não ficar preso em rituais e regras, tá? E o último, mais importante, observar. Então, o tempo inteiro que a gente estiver fazendo uma atividade que é para a gente estar no estado de presença, a gente vai observar o que acontece com a gente. Cada um vai acontecer uma coisa. O corpo vai acontecer alguma coisa, a cabeça vai pensar de um jeito, vai dar sono, não vai dar sono, eu vou levantar e vou estar muito mais
energizada, não vou estar. Então, isso tudo vai de cada um, tá? E aí eu deixo também um convite para vocês tentarem fazer a meditação sentadinhos de olhos fechados. Mas, num primeiro momento, usar essas técnicas. Então, observar, respirar, lavar a mão e desenhar ou prestar atenção numa música ou tentar fazer uma afirmação positiva contando quantas vezes você vai falar. Pode ser na pulseirinha, pode ser no japamala, pode ser em outra coisa, o que vocês tiverem de criatividade, tá? Usa a criatividade aí, pega algumas coisas e que tenham pedaços para vocês fazerem, tá? E antes da gente acabar, já tô no finalzinho, acho que eu não posso também passar muito do tempo. Vamos todos juntos fazer uma meditaçãozinha rápida e guiada. Meditação guiada é uma ótima forma da gente começar a meditar de olhinho fechado, sentar e ficar quietinho, observando nossa mente. Por quê? Porque é uma forma que a gente sabe que a pessoa vai conduzir a gente. Então, é uma forma de trazer segurança também. Eu gravei algumas meditações guiadas que eu deixo no Spotify, da Viva Natural Online. Então, se alguém quiser entrar no Spotify para ver, ouvir e tal, para conseguir fazer, são 2 meditações que tem lá, uma de 2 minutinhos e uma de 5, tá? Só para as pessoas realmente irem se familiarizando em estar ali quietinho, prestando atenção na nossa mente e tudo mais. Mas aqui nesse curso a gente vai fazer uma juntas, guiada por mim também, tá? E vocês podem, não tem regra, tá, gente? Então pode pôr música, não precisa. Pode fazer só num silêncio total, pode fazer com música sei lá, de mantras, pode fazer com músicas que tem barulhos de natureza. Faz da forma que vocês se sentirem à vontade e bem, tá? Sentado ou deitado, tanto faz. Só não dormir, porque dormir não é meditar, tá? E que mais? E é isso, tentando. Não ficar desistindo, porque o que a gente vai fazer aqui é uma prática, é um exercício mesmo. Então, tentou, não deu certo hoje, tudo bem, amanhã eu vou fazer de outro jeito, amanhã eu vou tentar desenhar, amanhã eu vou descobrir uma coisa que eu gosto de fazer e vou prestar atenção nisso. Não tem problema, cada dia é um dia, não é todo dia que a gente quer comer arroz e feijão, né? Então não é todo dia que a gente vai meditar igual. E com o tempo vocês vão identificando a forma mais legal de meditar, como que o corpo de vocês gostam de meditar e tudo mais. Nas próximas aulas eu vou avançar com essas atividades, tanto as meditações de olhos abertos, que é, por exemplo, essa de lavar a mão, como as meditações de olhos fechados. Aí é como se a gente fosse para um nível 2 de entender como a gente pode se manter no estado de presença, tá? Então, vamos lá. Depois da meditação, deixa eu finalizar aqui meu slide. Obrigada, gente. Bora praticar, tá? Depois da meditação, aí a gente volta e eu deixo liberado para a gente fazer perguntas, se vocês ficarem com alguma dúvida, tá? Então, por favor, vocês vão se acomodando aí, sentem de uma forma confortável. Pode deitar ou sentar, o que for melhor para vocês. E hoje a gente vai se conectar com o nosso corpo. A gente vai falar um oizinho para o nosso corpo, para a gente lembrar que ele fala com a gente. Então, sentem de um jeito confortável. Vão tomando uma respiração profunda. Vão sentindo o ar entrando e o ar saindo no corpo de vocês. E vão relaxando o corpo, soltando qualquer parte que estiver um pouco tensa, pode ir soltando. Toma uma respiração profunda. Sente que o ar está entrando e o ar vai saindo. Que o ar ele entra com uma temperatura, sai com outra. E vai relaxando o corpo. Vai tomando consciência de como que está o seu corpo agora, se tem alguma parte que está tensa.
ou se tem alguma parte do corpo que está chamando mais atenção. Vai colocando sua consciência nessas partes e soltando, soltando cada vez mais, para vocês se sentirem mais relaxados. Então, toma mais uma respiração bem profunda. E relaxa, relaxa o corpo. Vai relaxando os músculos do rosto, o maxilar. Relaxa o pescoço, os ombros. Os braços, as mãos. Relaxa o tórax, a cintura. Vai soltando, relaxa as pernas, os joelhos, os pés, os dedos dos pés. E toma mais uma respiração profunda. E vai colocando a sua consciência nas batidas do seu coração. Vai sentindo que o seu coração está batendo. Vai prestando atenção e observando que dá até para ouvir o coração batendo. Vai observando como que está o corpo agora. E deixa aí qualquer pensamento que estiver passando pela cabeça. Não se apegue neles, só deixa eles irem e vai observando eles. E agora eu convido vocês a pegar a mão direita e colocar no peito, em cima do coração. Coloca a mão direita aí no coração. E fala para o seu corpo. Oi, corpo. Agradeço o seu corpo por estar aqui e agora com você, por estar saudável. Toma uma respiração bem profunda para você sentir o ar entrando e saindo no seu corpo. E agora fala com o seu corpo, fala, corpo, me dê um sinal de que você está aqui para eu saber que a gente pode se comunicar. E espera para ver o que o corpo faz. Sem julgamentos, só observa. Vai observando o que o corpo fez ou o que ele ainda vai fazer, para te dar um oizinho, para ele dizer que está aqui. Cada um no seu tempo e do seu jeito, sem julgamentos. E agora podem tomar mais uma respiração profunda. Agradecer o corpo pela comunicação que ele teve com vocês. E no tempo de cada um, quando vocês estiverem prontos, podem ir voltando. Mexendo o corpo, abrindo os olhos. E eu vou voltar aqui no meu vídeo, tá?
para a gente poder tirar as dúvidas. E quando vocês forem voltando da meditação, eu sei que estava gostosinho.